Bom dia, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus e continuarmos nessa nossa caminhada no livro de Gênesis e passando aí por vários livros da palavra de Deus, e o objetivo é que a gente possa ter o melhor entendimento possível de todos aqueles ensinamentos que Moisés deixou para nós ali e que ele falou para o povo. Então nós vamos, antes de começar o nosso estudo de hoje, nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos conduza nesses momentos. Pai de amor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua presença, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pela paz que o Senhor nos dá, pelo entendimento, ó Deus Santo, pela tua palavra que é viva e nos fala ao coração. Queremos suplicar, ó Deus Santo, que o Senhor mesmo, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento e dá-nos a visão correta da tua palavra, Pai, para que possamos crescer e possamos nos achegar mais perto de ti. Sejamos conduzidos pelo Senhor, ó Deus. Por isso eu te suplico, Pai, fala aos nossos corações, dirige os nossos passos, toca na vida de cada pessoa que agora, neste momento, que está nos ouvindo, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos conduza e que nos ensine, que o nosso coração seja ensinável, seja tratável, seja maleável à ação do teu Santo Espírito, Pai. Fala-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, na última semana, nós vimos a profundidade e extensão do pecado de Caim. A gente analisou ali os vários aspectos envolvidos ali com a atitude de Caim, os exemplos e os paralelos que a Bíblia trouxe a respeito daquilo que ele fez, né? Vimos que, apesar da sua maldade, o Senhor, mesmo assim, tentou demovê-lo das armadilhas do seu coração. Mas Caim não quis. Ele estava totalmente endurecido e resolveu deliberadamente se afastar completamente do Senhor, porque, como disse o apóstolo João, ele era do maligno. Hoje nós vamos começar agora a analisar um pouco mais a descendência de Caim, né? Mas antes disso, é importante a gente destacar uma coisa aqui muito importante, que o exemplo de Caim, ele nos revela que o homem não é fruto do meio, mas pelo contrário, o meio é que é fruto do homem. A gente pode olhar ali para aquele momento do Éden e logo depois ali na vida ali de Adão e Eva e os seus dois filhos, Caim e Abel. Caim foi criado num ambiente saudável, recebeu um ensinamento correto ali do seu pai. Ele não sofreu influência de estranhos, então ele não tinha aquele problema de amizades outras, nem traumas passados, né? Não tinha nenhuma trauma que ele tivesse que tratar, alguma coisa assim. Não passou por dificuldades extremas, não teve sonhos interrompidos ou grandes frustrações. Ele simplesmente se deixou levar pelas artimanhas do pecado e foi engodado pela sua própria concupiscência, com seu egoísmo e com sua vaidade. A sua determinação de seguir o seu próprio coração deu causa à sua ruína. Ele simplesmente decidiu não seguir a orientação que o nosso Senhor lhe dera ali naquele momento, né? Olha lá, vamos relembrar o que Deus disse para Caim, lá em Gênesis 4:7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, que esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante. Nós precisamos entender que a maldade está no nosso coração, porque nós somos pessoas que
nos distanciamos de Deus, a imagem de Deus em nós foi corrompida pelo pecado. Lembra que a gente comentou isso lá nas primeiras lições? Então, a nossa própria concupiscência que nos leva a errar, nos leva a querer fazer as coisas que são contrárias à vontade de Deus. E olha só, o Tiago, em sua carta, ele confirma exatamente isso que nós estamos falando, confirma a total responsabilidade do homem sobre as suas atitudes e nos adverte lá em Tiago 1, 13 e 15, quando ele diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, Caim fez a sua escolha. Decididamente, ele fez a sua escolha de sua própria autonomia, de sua própria vontade. Ele escolheu a morte. E por isso ele resolveu se apartar completamente da presença do Senhor. Olha o que nos diz lá o texto seguinte, lá em Gênesis 4,16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. Essa disposição de Caim é algo que é muito perigoso e ele é fruto da dureza do nosso coração. É fruto da dureza do nosso coração. E eu quero aqui chamar a atenção de vocês com relação a isso, porque a palavra de Deus nos diz, lá em Isaías 55:6, diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha que coisa interessante. Esse texto ele não quer dizer que Deus vai se ausentar ou que ele não possa mais ser encontrado por alguém. Mas é porque se nós dermos vazão à concupiscência, ao pecado dentro de nós, a gente vai sendo endurecido, a gente vai sendo obscurecido pelo pecado. Então chegará um momento, a gente se envolvendo tanto com o pecado, que o nosso coração ficará tão duro e tão insensível que não mais teremos condições de perceber a ação do Senhor, ou mesmo ouvir a sua voz. Caim caminhou nessa direção e tornou os seus ouvidos insensíveis. E aqui eu quero trazer alguns exemplos para vocês, para que a gente possa tangibilizar isso que eu estou dizendo. Imagine você o seguinte: você olha para sua mão aí, você tem a capacidade do tato. E você consegue, através da sua mão, mesmo de olhos vendados, você consegue pegar em alguma coisa e ter ideia do que é que você está pegando. Você consegue, através do tato, perceber aquilo que você está pegando, mesmo se você tiver com os olhos vendados. Inclusive, tem muitas brincadeiras de jovens que são assim. No entanto, se você tiver suas mãos calejadas, sofridas com o trabalho, e elas ficarem todas calejadas, o seu tato ele se perde. Então você não consegue mais perceber. O nosso coração fica assim. Quer ver um outro exemplo? Se você está acostumado com muito barulho, e às vezes tem pessoas que escutam música muito alta, por exemplo. De repente, quando você vai para um lugar quieto, uma mata, um sítio, você não consegue perceber, às vezes, o som dos grilos, o som dos insetos ali brincando ali no mato, ou algum outro barulho, porque os seus ouvidos ficaram duros, ficaram insensíveis àquele barulho. Quer ver um outro exemplo? Pessoas que lidam muito com a morte, que convivem muito com a morte. Chega um determinado momento, médicos, enfermeiros, por exemplo, chega um determinado momento que a morte não mais assusta, não mais machuca, porque se acostumou com aquilo ali. Queridos, não deixem
que o coração de vocês fique assim, como ficou o coração de Caim. Então, quando a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é exatamente enquanto você tem a possibilidade de ouvir a voz, enquanto você tem a possibilidade de ser tocado por Ele. Porque pode chegar um momento que você vai estar com o coração tão duro, mas tão duro, mas tão duro, que você não vai ouvir Deus falando com você. E aí quando a pessoa chega nessa situação e não quer mais dar ouvidos aos conselhos, a melhor decisão a tomar é deixá-la seguir os seus próprios caminhos. Foi o que Deus fez com Caim. E aí a pessoa vai pagar o preço de suas próprias decisões e aí, quem sabe assim, ela se arrepende lá na frente. A palavra de Deus nos orienta e aqui a gente vai entrar numa seara assim, bem delicada, mas é importante a gente conversar sobre isso. Quando a gente olha o que diz lá Salomão, em Provérbios, capítulo 19, olha o que diz o texto. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Jesus também dá orientação semelhante aos seus discípulos quando eles se depararem com a incredulidade e dureza dos corações. E essa orientação foi dada lá quando eles saíram para anunciar o evangelho na cidade de Israel, quando Jesus mandou todos eles irem e anunciar o evangelho, né, saindo de 2 em 2. Ele deu a seguinte orientação lá em Mateus 10, 11 a 14. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em Lucas, ele dá orientação semelhante, ele é um pouco mais duro até. Lucas 10, de 10 a 12, diz o seguinte: quando, porém, entrastes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se pegou nos nossos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. O que nós encontramos aqui nesses textos? Quando a pessoa não quer, quando a pessoa se endurece, quando você já foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a pessoa não quer, a palavra de Deus diz assim, deixa ela seguir o seu caminho. Deixa que ela vá aprender com os próprios erros, se aprender lá na frente. É duro dizer isso, gente, mas tem algumas pessoas que são implacáveis. E elas não aceitam e não querem aceitar. Elas se acham donas da razão. Elas acham que estão certas. Lembra que a gente comentou esses aspectos sobre Caim? A gente falou, inclusive, comparando a atitude dele com a tolice. Pois é, Caim seguiu esse caminho e Moisés nos conta essa história e nos mostra isso, nos alertando para que a gente não faça da mesma forma. E aí, meus queridos, Caim, ele se endureceu e ele, a partir desse momento, né, Moisés então começa a narrar o caminho de morte que Caim seguiu e também os seus descendentes, porque ele agiu num caminho e em agindo e andando nesse caminho, ele também levou outras pessoas a agirem como ele. Olha só o que Moisés nos conta a respeito de Caim. Ele começa a contar a história de Caim e conta que ele teve um filho e, da mesma forma como ele se colocou diante de Deus achando que ele estava certo, porque quando ele fechou a cara, ele estava
era como se ele dissesse assim, o senhor está errado, eu estou certo. Então o que ele está fazendo? Ele está valorizando ele mesmo, está valorizando o seu próprio entendimento. E aí, quando teve o primeiro filho, ele ensinou o filho no mesmo caminho da valorização do eu. Como que Moisés mostra isso? Caim edificou uma cidade e colocou nela o nome do filho. Olha só o que está escrito lá em Gênesis 4:17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. A descendência de Caim, ela foi seguindo esse caminho de desobediência e contínua, caminho assim de afastamento do Senhor, quebrando os ensinamentos do Senhor. E agora, eles vão quebrar também aquele ensinamento que Deus tinha dado a respeito do casamento. É através da descendência de Caim que a Bíblia relata pela primeira vez a história de um homem com duas mulheres. E então, a instituição da poligamia vem da linhagem de Caim. Lameque, que é a sexta geração de Caim, em rebelião direta ao que Deus houvera ensinado, tomou para si duas mulheres. Olha o que diz lá o texto em Gênesis 4, 18 a 19. E a Enoque nasceu Irade. Enoque, então, foi o primeiro filho de Caim, a quem ele deu o nome da cidade, né? Então, a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Então, vale destacar aqui, meus queridos, que a despeito da desobediência e de afastamento da linhagem de Caim, o Senhor ainda os abençoou. E é interessante como é que Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Ele não deixa completamente afastado. Os homens vão ter sempre a oportunidade. Lembra o texto que nós lemos lá em Isaías? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está sempre com a mão estendida. E como é que o Senhor os abençoou? O Senhor os abençoou dando a eles conhecimento, entendimento e capacidade para desenvolverem ciência, tecnologia e arte que abençoou toda a humanidade. É interessante a gente olhar por esse aspecto, mas vejam só os versículos 20 e 22 do capítulo 4. E Ada, uma das esposas lá de Lameque, né? E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, Deus, na sua bondade, ele deu capacidade, deu entendimento a eles para produzirem coisas boas. E aqui nós queremos mostrar para vocês, e a gente vai caminhar nesse aspecto, para a gente perceber que mesmo as coisas boas, na mão de pessoas distantes do Senhor, acabam se tornando problemas. Aquilo que viria a se tornar bênção para a humanidade, esses itens que nós citamos aí, né? A obra de cobre, ferro, até a construção da cidade, instrumentos musicais, né? Tudo isso que viria a se tornar bênção para a humanidade, tornou-se laço para essa descendência. Não que essas coisas em si tivessem algum problema, né? Não existe problema na ciência, não existe problema na tecnologia, não existe problema nenhum na arte. Mas o erro estava no fato de que essas coisas eram o Deus deles. Moisés nos mostra que essa descendência ela era totalmente materialista. Ele buscava e valorizava as coisas materiais. Então, esse materialismo deles fazia com que eles pensassem só em si. E
mesmo com esse conhecimento e com essas conquistas, e a despeito de toda a separação e rebeldia que graçava abundantemente na linhagem da serpente, Deus permitiu que essas coisas boas acontecessem. E aqui, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês. A gente vai ver que ali na linhagem de Caim, eles agiram com materialismo e vão se afastando de Deus. E nós vamos ver logo na sequência o que mais vai acontecer ali na linhagem deles. Mas essas coisas que vieram, a ciência, a tecnologia, a arte, são bênçãos que Deus dá. E olha o que diz lá em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, como vimos, a ciência, a tecnologia e a arte vieram de pessoas distantes do Senhor, mas pela bondade que vem de Deus, lá dos altos céus, esse conhecimento, então, foi utilizado para abençoar todos os homens, né? No caso dos instrumentos musicais, por exemplo, eles foram usados depois no culto e na adoração ao Senhor. Mas a descendência de Caim continuou dura, continuou se distanciando do Senhor e seguiu continuamente a sua violência, né? Até chegar ao ponto de vulgarização. Olha só, a violência, ela foi companheira dessa descendência e ela acompanhou de perto essa descendência. Olha o que diz lá o texto de Gênesis 4, 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha só a arrogância desse Lameque. Lameque está vangloriando-se de sua estupidez e de sua arrogância e chegou ao ponto de se colocar no lugar de Deus e com muita petulância achou que poderia ele mesmo dizer qual seria a sua própria sentença, como que dando a entender que ele tinha superado a Caim. Então era como se ele estivesse dizendo que se ele tivesse lá atrás, lá no início, ele receberia um castigo muito pior do que Caim, porque ele fez mais do que Caim. É importante destacar que, nesse momento da história, Deus não mais se pronuncia, Deus não mais se relaciona com os ímpios, como fez lá com Caim. Então Deus não chegou para Lameque para falar nada com ele, né? A linhagem de Caim tomou as suas decisões, fez as suas escolhas, longe dos caminhos e das orientações do Senhor e foi se perdendo nesse caminho. E o pior castigo do homem aqui nessa terra é viver a sua própria sorte, segundo o seu próprio entendimento. Deus disciplina aqueles que são seus filhos. Mas os que se distanciam do Senhor, esses são entregues aos seus próprios desejos e ficam sem disciplina porque não são filhos e não se submetem à admoestação do Senhor. E aqui, meus queridos, é grave isso que nós vamos ler aqui agora, mas é importante que todos nós entendamos o que a palavra de Deus nos diz, porque ela nos diz para nosso ensino. Olha lá a Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 6 a 8, o que ele diz? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O
o escritor de Hebreus, ele está falando ao povo daquele momento ali, né? E está orientando-os a respeito da perseguição em que eles estavam sofrendo por conta do Evangelho. E aí alguns estavam reclamando e achando ruim aquela situação, né? E aí ele estava dizendo, olha, vocês estão passando por isso porque Deus está permitindo que vocês sejam provados, que vocês sejam burilados nesse processo. E isso faz parte da disciplina que Deus coloca sobre nós. Mas aquele que não tem nenhuma disciplina, eles estão largados, estão deixados à sua própria sorte, né? Eles sofrerão as consequências de suas próprias decisões. E aí, o Senhor permite, o Senhor deixa que o homem vai se envolvendo cada vez mais com o pecado, porque nós que somos servos do Senhor, Ele nos chama, Ele nos disciplina, Ele nos faz doer o coração, Ele nos faz sentir a dor do nosso pecado e a gente volta. Mas aqueles que são distantes do Senhor, eles vão se envolvendo no seu próprio pecado e não sentem nenhum tipo de arrependimento por conta disso. E é isso que nos diz o apóstolo Paulo a respeito daqueles que se distanciam do Senhor. Olha o que diz lá em Romanos 1, 21 a 25. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Ele está falando aqui a respeito dos homens de uma forma geral, né? Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui exatamente o caminho daquele que se afasta do Senhor. Deus dá oportunidade de arrependimento, Deus chega perto, Deus estende a mão, a pessoa se endurece, se envolve demais com o seu pecado, chega um determinado momento, e Deus então deixa aquela pessoa sofrer as consequências do seu próprio pecado, das suas próprias decisões. E aí, no pecado, aquelas pessoas vão pagando o preço das suas decisões ali, e quem sabe lá na frente, vivendo essa experiência, possam ter alguma chance de redenção. Mas a maioria das vezes as pessoas vão se envolvendo tanto ali com o pecado que se cegam, se endurecem, se distanciam completamente do Senhor. E isso é um problema sério e nós precisamos entender isso. A gente não pode querer agir mais ou ir além daquilo que o próprio Deus faz. Nós lemos lá em Provérbios, né? Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Ele tem que pagar o preço das suas próprias decisões, porque se você livrá-lo, ele vai fazer de novo. Né? Então, é essa orientação que a palavra de Deus nos dá, e foi isso que aconteceu com Caim, e foi isso que aconteceu com a descendência de Caim. Moisés, então, deu esse destaque inicial aqui na vida de Caim, da sua descendência, como que querendo mostrar as consequências exatamente disso, da desobediência às orientações do Senhor e do afastamento. E quis mostrar a consequência do materialismo, a consequência de colocar o coração nessas coisas deste mundo, mostrar que o materialismo, a vaidade, a separação de Deus, né, o distanciamento de Deus, e vem junto com isso também a violência. As pessoas se tornam mais duras, mais insensíveis, e finalmente a morte, e a morte eterna. Tudo isso está relacionado com o pecado e com o afastamento dos caminhos do Senhor. Meus queridos, é triste essa história da linhagem de Caim. É triste como a gente pode
perceber como é que o homem se afasta do Senhor dessa forma. E a gente vê que Deus, Ele é gracioso, Ele é bondoso. A palavra de Deus diz que o Senhor faz vir a sua chuva sobre os justos e injustos, né? Então Ele traz as bênçãos sobre todos os homens. Mas os homens que estão com o coração duro, eles não veem, não percebem. Outra coisa que é importante entender, meus queridos, nós, enquanto servos do Senhor, nós temos que tirar o pecado das nossas vidas. A gente falou já na lição passada sobre o coração. Nós falamos sobre a necessidade desse coração estar à disposição do Senhor. E muitas vezes a gente, sentado dentro das nossas igrejas, muitas vezes a gente participando dos cultos aos domingos ou durante a semana, participando das atividades da igreja, a gente acha que isso é fazer a vontade de Deus. Mas às vezes a nossa vida lá fora, o nosso coração lá fora, está como o pessoal da descendência de Caim. Coração duro, insensível, pensando apenas em coisas materiais, pensando apenas em conquistas, pensando apenas em valorização de si próprio. E esse tipo de coisa nos afasta do Senhor. Olha o exemplo que Moisés está contando aqui da descendência de Caim. Geração após geração, todos eles caminhando distante do Senhor e se envolvendo só com coisas. Coisas. Quantos de nós, às vezes, a gente luta por coisas, briga por coisas. E aí o resultado disso é que a gente se afasta de Deus. A gente perde a comunhão dentro da nossa casa, perde a comunhão no convívio do nosso lar. A gente se afasta ali daqueles que estão conosco. A gente machuca aqueles que estão conosco dentro da nossa casa por causa de coisas. Quando a gente faz isso, é porque o nosso coração está voltado mais para esse mundo, mais para aquilo que perece, aquilo que acaba, do que para as verdades maravilhosas da palavra de Deus. Queridos, é um chamado muito importante que nós precisamos fazer agora. A gente precisa parar e avaliar a nossa própria vida. E esse é aquele momento que a gente chega diante do espelho. Do espelho. Nós vamos conversar conosco mesmo. E vamos pensar o seguinte: como tem sido a minha vida? Será que eu tenho buscado viver de forma materialista só, correndo atrás de coisas desse mundo, coisas que perecem? Ou será que o meu coração está voltado para fazer aquilo que agrada ao nosso Deus? Essa é uma análise que cada um de nós precisa fazer. E cada um de nós precisa se colocar diante de Deus com o coração puro e limpo. Lembrando que é o Espírito Santo quem nos convence dessas coisas, quem nos mostra o caminho certo a seguir. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e nós te suplicamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos fale, nos dirija, nos ensine, nos mostre o caminho. Meu Deus, não permita que nós, enquanto servos teus, nos envolvamos demais com as coisas deste mundo, Senhor. Não permita, Pai, que nós, enquanto servos teus, nos apeguemos às coisas materiais e briguemos pelas coisas materiais, mas que nós saibamos deixar o nosso tesouro escondido contigo, Pai. Que os nossos corações estejam voltados para ti. Que façamos como o apóstolo nos ensina, o teu servo, o apóstolo Paulo nos ensina, Pai, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ó Senhor, dá a cada um de nós esse discernimento, Pai. Não queremos seguir o caminho, Pai, daqueles que se envolvem demais com as coisas desse mundo. Mas nós queremos caminhar contigo, queremos olhar para o Senhor, queremos esperar na Tua palavra, queremos ser fortalecidos e dirigidos pelo Senhor. Por isso eu te suplico, meu Deus, dirija-nos, conforta-nos, orienta-nos e guia-nos, Pai, por este caminho. Fala, Senhor, ao nosso coração, toca na vida de cada um daqueles que estão aqui agora conosco, nos ouvindo. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Amém.